Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Se coloca de pé nesta hora. Vamos dar início ao nosso culto. Desde já, abra sua Bíblia no livro de Salmos 133. Salmo 133. Do 1 ao 3. Salmo 133, de 1 ao 3. Vamos ler juntos? Ó, quão bom e quão agradável é viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Amém. Amém? Onde há comunhão, há presença do Senhor e há a bênção do Senhor neste lugar. Amém? E nesta noite nós estamos unidos como corpo de Cristo, como família do Senhor. E antes de qualquer coisa, nós vamos orar. Queria que você fechasse os teus olhos e agradecesse ao Senhor por poder viver em união, por poder fazer parte do povo que adora, que celebra o Senhor. E nesta noite, eu creio que o Senhor há de liberar a bênção dele sobre a nossa vida. Se você puder, erga suas mãos para o seu irmão e ore por ele. Essa pessoa que está do seu lado, abençoe a vida dela nesta hora. Diga: Senhor, abençoa o meu irmão. Cuida dele, cuida da mente, da casa, do coração. Esteja levantando a sua oração ao Senhor nesta hora, pedindo mesmo que a bênção do Senhor alcance a cada um que aqui está, aqueles que hão de chegar. Você que nos acompanha pelas redes sociais também, seja abençoado pelo Senhor nesta noite. O Senhor tem uma bênção para ser liberada sobre a nossa vida nesta noite. Eu creio nisso. Você crê? Amém. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, entramos na Tua presença para Te agradecer, porque o Senhor é o Deus que nos une. O Senhor é o Deus do amor. O Senhor é o Deus que faz a obra do Senhor acontecer no nosso meio. Amém. Obrigada, Pai, por este lugar. Obrigada por essas vidas. Obrigada, Pai, porque o Senhor separou esta noite para derramar a Tua bênção sobre nós. Nós cremos nisso. Cremos que a bênção do Senhor há de nos alcançar. Cremos, Pai, que o Senhor há de liberar uma palavra sobre cada um que aqui está, sobre aqueles que estão em casa. Deus, é mais uma semana que nós iniciamos na Tua presença. Sim, e nós queremos, Pai, colocar cada dia dessa semana nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, vai entrando com a Tua providência, vai entrando, Pai, com a Tua cura. Vai, ó Deus, abrindo portas, fechando portas, tirando os obstáculos, Deus, do nosso caminho, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Deus, eu creio no Deus que eu sirvo, eu creio no Deus dos milagres, eu creio no Deus do impossível, e é o Senhor que eu clamo nesta hora, é o Senhor que eu entrego a minha vida nesta hora, eu entrego a minha casa, eu entrego os meus irmãos, entrego a minha igreja, Deus, crendo nas respostas do Senhor para nós. Deus, que essa seja uma semana, Pai, de testemunhos, como nós oramos ali atrás agora, que seja uma semana de cura, onde os Teus filhos possam testemunhar do milagre do Senhor. Que seja uma semana, Pai, onde o Senhor possa abrir as portas estão fechadas, que o Senhor possa abrir, ó Deus, nessa semana. Deus, nós entregamos tudo e todos diante do Senhor, crendo na vitória, crendo nas respostas, crendo no haja do Senhor sobre a nossa vida. Abre os céus, Deus, sobre este lugar mais uma vez. Recebe, Deus, a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Entregamos, Pai, ao Senhor tudo que preparamos aqui. Já entregamos nas Tuas mãos e já somos gratos por aquilo que o Senhor há de derramar sobre a nossa vida. Muito obrigada, Deus, pelo privilégio de estar na Tua presença nesta hora.
Obrigada, Deus, porque nós podemos adorar ao Senhor. Obrigada porque nós podemos cantar louvores ao Teu nome, ó Altíssimo, conforme diz a Tua palavra. Nós te rendemos graças, glórias, honra e louvor no nome santo de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor. O Senhor há de liberar algo sobre a sua vida nesta noite. Vamos adorar ao Senhor. Estamos congregados neste lugar. Certamente o Senhor há de nos abençoar nesta noite. Amém? Congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Estamos todos congregados aqui, certamente abençoados também. Há um clima, uma esfera de amor, uma força que se move entre nós. Algo novo Deus está por fazer a este povo a quem muito quer bem. Seu Espírito Ele vai derramar e uma igreja forte edificar pra louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui, pra louvor de Tua glória. Vem, Senhor, Tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos, cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, vem, Senhor, vem, Senhor, e reina hoje aqui.
Erga suas mãos aos céus. O Senhor quer reinar neste lugar, o Senhor quer reinar na nossa vida. E nesta hora nós vamos dizer que o Espírito Santo é bem-vindo neste lugar. Não há nada mais precioso, não há nada melhor do que estar na presença do Senhor. Não há nada melhor do que ouvir o Senhor falar conosco quando nós o clamamos, quando nós o buscamos. Mas nós sabemos que somente nele nós temos resposta. Somente no Senhor nós podemos nos refugiar, nos assegurar. E nesta hora nós vamos clamar: Santo Espírito, Tu és bem-vindo aqui neste lugar. Vem inundar o meu ser, vem me transformar, vem falar comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Vamos dizer isso ao Senhor nesta hora. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença Você pode erguer as mãos e dizer: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Tua glória, Senhor. Tua presença vamos provar. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar a Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar da Tua glória e bondade, Senhor. Aleluia.
é o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Você pode adorar ao Senhor aí no seu lugar, dizer: Espírito Santo, realmente tu és bem-vindo na minha vida. Espírito Santo, vem e toma o lugar que é teu. Sim, Deus. Reina, Deus, na minha Seja vida, reina nesta Espírito igreja. Santo de Deus. Faz a tua vontade, enche, ó Deus, a minha vida nessa noite, enche o meu vaso para que eu possa transbordar da tua presença. Fale com o Senhor, adore o Senhor aí onde você está. Erga o seu altar de adoração ao Senhor, Ele está aqui. Glorifique o nome do Senhor. Diga: Deus, tu és soberano, tu és tremendo, e eu te exalto por aquilo que o Senhor é. Eu te exalto pela tua majestade. Santo, santo, Reverencio, santo, Deus, a tua majestade, a tua soberania sobre a minha vida. Adore ao Senhor, querido, com as suas palavras. Diga: Espírito Santo, meu amigo, meu consolador, aquele que me ajuda, aquele que está comigo todos os dias, tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Fique à vontade no nosso meio, faz a tua obra nesta noite. Senhor. Calma o nosso coração, aquieta a nossa alma. Faz-nos ouvir, ó Pai, o Senhor falar conosco nesta noite. Seja através dos louvores, seja através da tua palavra, nós queremos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode se assentar. Altamiro vai estar louvando ao Senhor e você pode entregar o seu dízimo e a sua oferta nesta hora. A tua fé, Jesus contemplará. E Deus promete as grandes coisas conceder a qualquer que peça nele, crendo que há de obter. A resposta, ela vem do Senhor. Por mais que queremos fazer por nossas próprias mãos, por mais que às vezes tentamos agir por nós mesmos, nós temos que ter essa certeza que só o Senhor é Deus. Só o Senhor que está no controle de tudo e de todas as coisas. Que só o Senhor é quem nos guarda, é quem nos protege, é quem está em todos os momentos em nossas vidas. Tenha fé. Eu não sei o que você está passando, mas tenha fé que em tudo Deus pode todas as coisas. E essa semana Deus irá fazer um mover sobre a sua vida. Este mês Deus irá fazer um mover sobre a sua vida. Este ano Deus continuará fazendo este mover sobre a vida de cada um de nós. Então, querido, adore ao Senhor. Este momento onde nós possamos continuar a estar na presença do nosso Deus. Já sentir que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Nós possamos sentir que o Espírito Santo de Deus venha nos abraçar nesta noite. Quando nós clamamos, quando nós pedimos, como nós acabamos de cantar: Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Então, ou seja, você convidou o Espírito Santo de Deus para estar fazendo morada ao seu coração. Você convidou o Espírito Santo de Deus para fazer morada em sua casa. Ele quer fazer morada na sua vida. Então abra o teu coração.
Oremos. Pai querido, Deus santo, nós te louvamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade, por tudo que tu és. Ó Deus, muito obrigado, Deus, por essa noite a qual estamos em tua casa para juntos te servir, te adorar, prestar este culto de louvor e adoração ao teu santo nome. Muito obrigado, Deus, por tudo que ouvimos, por tudo que sentimos. Muito obrigado, Deus, pela tua palavra que será ministrada. Ó Pai querido, que nós possamos juntos sair daqui fortalecidos e cheios, ó Deus, do teu Santo Espírito. Muito obrigado, Deus, por esse dia tão especial. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade, Deus, que temos de estar em tua casa para te servir. Ó Deus Santo, quero também te agradecer, ó Deus, por cada dízimo, por cada oferta, ó Pai, depositados no teu altar. Que o Senhor Deus venha nos abençoando, ó Pai, dia após dia. Também, Deus Santo, eu quero colocar cada um, ó Deus, que está nos seus lares, em tuas mãos. Que o Senhor esteja, Deus, ministrando também, ó Deus, em cada casa nesta hora. Muito obrigado, Deus, porque nós possamos alcançar os teus filhos através das redes sociais, sabendo, ó Deus, que eles também estão ouvindo, ó Deus, e cultuando ao Senhor junto conosco, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Continue, ó Deus, nos usando como seu instrumento, ó Pai querido, para que possamos juntos continuar falando do teu amor e da tua graça, dando testemunho, ó Pai, daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite, Pai. Muito obrigado por tudo. Assim eu te oro, Deus Santo, colocando este culto em tuas mãos, consagrando, Deus, a minha vida, a nossa vida, as nossas vidas no teu altar, em nome do teu filho amado Jesus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez em Romanos 8, 33 a 37. Conforme você achar, vai se colocando de pé. Romanos 8, 33 ao 37. Amém? Romanos 8, do 33 ao 37 diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. Preste atenção. Mas em todas estas coisas, diga comigo, todas estas coisas, aleluia, somos mais do que vencedores. Erga suas mãos comigo, diga assim: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Diga forte: eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Aleluia, por aquele que nos amou. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por esta palavra? Você não é qualquer um. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você está firmado nele. Você tem o reino do Senhor sobre a sua vida. E nada pode ir contra você. Nada. Em todas essas coisas, seja lá o que você estiver passando, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Feche os seus olhos. Erga suas mãos aos céus comigo. Vamos dizer: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga isso mais uma vez. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino
é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. As mulheres declaram: os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os homens podem dizer isso também. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Todos juntos. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Você pode se render diante do Senhor nesta hora. Você pode dizer aleluias, glórias ao nome do Senhor. Você pode exaltar ao Senhor por aquilo que Ele tem feito na sua vida, por aquilo que Ele vai fazer. Estamos vivendo o ano da fé. Andamos por fé, não andamos por vistos. Amém. Não é aquilo que você está vendo que vai dizer o que vai acontecer na sua vida. A última palavra vem do Senhor. Amém, Jesus. Ande por fé, não ande por aquilo que está diante de você. O nosso Deus, Ele pode e Ele quer nos surpreender a cada dia mais. Mas é preciso que eu e você colocamos a nossa fé em prática. Então coloque sua fé em prática nesta hora. Diga: Senhor, eu quero enxergar além. Eu quero ver lá onde o Senhor está vendo. Eu quero andar por fé. Sim, eu não quero olhar para esse problema que está diante de mim, está diante da minha casa, diante da minha família, dizendo que não tem mais jeito. A última palavra, ela vem do Senhor, e o Senhor fala que tem jeito sim. O milagre está nas tuas mãos. O Senhor pode todas as coisas. Acabamos de ler que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então se renda diante dele nesta hora. Diga: Senhor, eu vou clamar a Ti, porque eu sei que tudo vem do Senhor. A solução para o meu problema vem das Tuas mãos. E eu quero clamar a Ti nesta noite, confiando de que o Senhor vai agir, de que o ágio do Senhor vai acontecer na minha vida. Seja nessa semana, seja na próxima, eu não sei, é no tempo do Senhor, mas vai acontecer em nome de Jesus.
tudo está em ti. Em ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Olha a gente aqui, Jesus. Estamos adorando a tua Eis-me glória, aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui. Senhor, eis-nos aqui. Olha para dentro de nós, olha para as nossas necessidades. Ó Deus, responde o nosso clamor nessa noite. Deus, nós cremos que tudo vem do Senhor. E nós nos lançamos diante do Senhor nesta hora, crendo que o Senhor fará
o impossível, o inatingível acontecer na nossa vida. Obrigada, Deus, porque nós podemos confiar no Senhor, nós podemos nos lançar no Senhor e saber que o Senhor continua cuidando de nós. Obrigada, Deus, por essa segurança, obrigada por esse conforto, obrigada porque nada escapa do controle das Suas mãos. Obrigada porque a Tua palavra diz que agindo o Senhor, quem pode impedir? Nada pode ir contra o agir do Senhor, e eu creio que o Senhor agirá na nossa vida nesta semana. Eu creio que teremos muitos milagres, testemunhos a serem contados aqui diante do Teu altar, porque nós cremos que o Senhor é por nós. E se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Obrigada por essa confiança que temos, Deus. Obrigada por ser o nosso Pai, o nosso ajudador, aquele que luta por nós, aquele que peleja as nossas batalhas. Deus, obrigado. Obrigada porque até aqui o Senhor falou conosco. Eu creio que o Senhor continuará falando através da vida do Teu Filho nesta hora. Usa-o, ó Deus, com poder, autoridade e graça, vindo dos altos céus, no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar. Graça e paz, irmãos. Amém? Quero saudar os nossos visitantes nessa noite com a paz do nosso Senhor. Temos algumas pessoas entre nós, a Kathleen e o Juan, sejam bem-vindos, né? Estão em casa. Nossa irmã Maria do Rosário, nossa nova vizinha, né, minha irmã? Seja bem-vinda também ao nosso meio. Feliz com a volta da Rose, né, Rose? Depois da cirurgia, está aí de volta também. Deus abençoou, está tudo bem. Glórias ao Senhor também por causa disso. Meus irmãos, eu quero convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá no livro de Números, no capítulo 13, também no capítulo 14, mas primeiramente no capítulo de número 13. Números 13, versículos 1 e 2, e também o 14, dos versículos 1 ao 11. Para aqueles que nos visitam, nós estamos estudando nesse mês uma série chamada Campeões, onde nós estamos falando um pouquinho sobre a vida de alguns homens de Deus que foram vencedores na vida espiritual, né? E a nossa vida espiritual, ela tem muitas áreas diferentes. E hoje, especialmente, eu quero falar com os irmãos. Nós já vimos aí 4 personagens. Hoje eu quero falar com os irmãos um pouquinho sobre Josué e Calebe, os campeões da perseverança, lá em Números 13, nos versículos 1 e 2, e também Números 14, versículos 1 ao 11. Quero também aproveitar nesse momento para saudar os nossos irmãos que estão nos acompanhando de casa, né, de forma online. Às vezes eu confundo, né, essa câmera aqui, né, essa da gravação. Eu dou tchau para cá, o Jefinho, acho que eu estou dando tchau para ele, né? Estou dando tchau para a câmera, mas a câmera que está ao vivo é essa daqui, não é? Que os irmãos sejam também muito abençoados aí em casa, né, através da palavra do Senhor. Números capítulo 13, versículos 1 e 2, dizem assim os versículos: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Envia homens que espiem a terra de Canaã, que eu hei de dar aos filhos de Israel. De cada tribo de seus pais enviareis um homem, sendo cada um príncipe entre eles. Números 14, nós vamos ler de forma alternada, porque é um texto maior.
Amém? Todos acharam? Diz assim: então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite. Versículo 2. E por que o Senhor nos traz a essa terra? Para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? 4. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a congregação dos filhos de Israel. 6. Amém. E falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muito boa. 8. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o amparo do Senhor, e o Senhor é conosco, não tenham medo deles. Versículo 10. E disse o Senhor a Moisés: até quando me provocará esse povo? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que eu fiz no meio dele? Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por estarmos na sua casa nessa noite, diante da palavra do Senhor. Nós, ó Pai, nesse momento iremos ouvir sobre a vida de 2 homens extraordinários do Senhor. Homens que perseveraram na fé, homens que perseveraram nas promessas do Senhor, e que por isso foram verdadeiros campeões, ó Pai, na vida espiritual. Foram pessoas, ó Pai, como nós, homens falhos como nós, porém perseverantes, mesmo em meio às adversidades e aos dias difíceis. E o que nós queremos pedir ao Senhor nessa noite, é que o Senhor esteja falando ao nosso coração, mas que o Senhor também esteja colocando em nós um espírito perseverante, como o de Josué e o de Caleb, para a honra e glória do nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Josué e Caleb, campeões da perseverança. Meus irmãos, Josué e Caleb são talvez ali no Velho Testamento, eu não vou dizer a dupla dinâmica, porque esse título já tem dono, né, na atualidade, mas eles eram 2 amigos, homens de Deus, homens de muita fé, homens perseverantes no trabalho do Senhor. Eu estou sem óculos, é o Bó? Bó, seja bem-vindo à casa do Senhor. Meus irmãos, então Josué e Caleb eram homens perseverantes, e quando nós temos um espírito de fé, Deus ele pode nos ajudar a superar obstáculos aparentemente intransponíveis. A história você já conhece, né? Os 12 espiões retornaram da exploração da terra de Canaã para relatar a Moisés e ao povo de Israel tudo o que eles haviam visto naquele lugar. Apenas recordando um pouco da história, talvez alguém pode não conhecer a história, mas o povo de Deus, ele fica ali no cativeiro egípcio por muitos e muitos e muitos anos, né? Alguns séculos ali como escravos no Egito, até que chega o momento em que Deus ele levanta o seu servo Moisés para tirar o seu povo daquele cativeiro. Mas o tempo passa, né? O povo ele vem algumas pragas contra o Egito, Faraó é envergonhado pelo Senhor, Deus tira o povo daquele cativeiro, e logo de cara, dentro de poucos dias, eles chegam diante da terra prometida. Alguns eventos depois do mar se abrindo, né, para refrescar a memória de todos. E aí, meus irmãos, a palavra de Deus, a ordem de Deus,
a promessa de Deus era que aqueles homens, que o povo de Deus tomasse posse da terra prometida. E o Senhor disse: olha, há um povo ali, um povo que se afastou dos meus caminhos, a minha graça não está mais com eles, vão lá, conquistem a terra, pois agora eu dou essa terra por herança a vocês. Moisés, diante dessa situação, ele escolhe alguns espiões, né? De uma forma bem clara, ele escolhe alguns homens para darem uma olhada na terra antes de invadir. Falando de guerra, é muito complicado, você ainda mais naqueles dias, né? Você entrar em um território completamente desconhecido, aonde você não sabe muito bem como são os habitantes, como são os seus armamentos, como são os seus exércitos. Não era um povo necessariamente guerreiro por si só, era um povo agricultor. Então Moisés, ele tem uma sacada muito inteligente, ele envia 12 espiões àquela terra, para que eles olhassem a terra como quem não queria nada, e retornassem para dizer o que é que os aguardava ali. E esse é, meus irmãos, o momento do texto que nós lemos. E Moisés, ele diz para aquele povo: tenham bom ânimo e tragam um pouco do fruto da terra. Está lá em Números, no capítulo 13, porque o Senhor disse que aquela terra é muito boa. Então tragam um pouco do fruto da terra, para que todos vejam quão boa é aquela terra. E ali eles estavam, meus irmãos, espionando a terra. E eles pegaram um cacho de uva para poder levar para o povo no arraial, ver como a terra era boa. E diz o texto que eu não sei quem gosta de uva aqui, né? Eu adoro uva também, olha, sou apaixonado por uva. E diz o texto também, Maiara, Tamiro, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Eu não sei, meus irmãos, agora eu sei, né, quantos de nós gostam de uva, mas diz o texto que as uvas eram muito grandes, que o cacho era tão grande, tão pesado, que os homens precisaram pendurar aquele cacho numa madeira e ficar um na frente e um atrás para carregar o cacho, porque ele era extremamente grande, extremamente pesado. E aí eles voltam para o arraial e eles dizem: fomos à terra a que nos enviaste, é verdadeiramente uma terra de leite e de mel, e olha só, esse é o seu fruto. E eu fico imaginando, meus irmãos, como que o povo devia estar meio alvoroçado naqueles dias. Eram escravos, estavam acabando de ser libertos pelo Senhor, estavam acostumados, como eles dizem em outras passagens, a comer alho, né, a comer cebolas, e agora eles estão diante de uma terra que tem uvas enormes. Comida de príncipe no Egito. E eu fico pensando que eles estavam ansiosos e ao mesmo tempo reunidos ali em torno dos espiões para ver, né, como que aquela terra era boa. Entretanto, meus irmãos, não era apenas o fruto da terra que era muito grande, né? A promessa de Deus é que a bênção seria muito grande, a promessa era muito grande, a promessa era superabundante, porém, para o povo de Deus tomar posse daquela terra, os inimigos eram muito grandes também. Eles chegaram ali para espionar a terra, viram que a terra era maravilhosa, viram que as uvas eram enormes, mas viram que os moradores daquela terra também eram muito grandes. Eram verdadeiros gigantes e verdadeiros guerreiros. E aí o povo teve medo. E aí os espiões tiveram medo. Só que a palavra nos diz, meus irmãos, que Josué e Calebe confiaram no Senhor. O povo teve medo, mas Josué e Calebe confiaram no Senhor. Eles queriam enfrentar aqueles adversários, eles queriam tomar posse da promessa do Senhor, eles queriam lutar. Mas a palavra de Deus nos diz que os outros homens da tribo, ao saber que ali haviam gigantes, eles ficaram com muito medo e disseram: olha, alguém precisa calar a boca de Josué e de Calebe, porque se a gente for na onda deles, se a gente invadir essa terra, esses gigantes irão nos esmagar, irão nos destruir. Ou melhor dizendo, vamos logo apedrejar esses homens se eles continuarem com essas ideias. Qual as ideias? Enfrentar gigante? E por causa, meus irmãos, da falta de fé daquele povo,
Deus ele disse que aquela geração, ela não viveria para tomar posse da promessa do Senhor. O Senhor ele estava de olho, e diz a palavra que no momento que o povo se reunia para apedrejar Josué e Calebe, porque eles queriam entrar naquela terra, porque eles queriam enfrentar os gigantes, porque eles confiavam na promessa do Senhor, o povo já se organizava para apedrejar aqueles homens a fim de calar aqueles homens. A glória do Senhor se manifestou ali naquele lugar. E sempre que a glória do Senhor se manifestava no meio do arraial, algo iria acontecer. E algo aconteceu. Amém? E o Senhor ele disse: essa geração não é digna de tomar posse da promessa do Senhor. Toda essa geração passará. Os seus filhos entrarão na terra da promessa, mas nenhum dessa geração entrará, com exceção de Josué e Calebe. Amém? Josué e Calebe, meus irmãos, eles tiveram fé, eles tiveram perseverança na promessa do Senhor. E diz a palavra que 40 anos se passaram, e olha que eu estou arredondando para menos, cerca de 45 anos passaram, até o momento onde o povo teve a oportunidade novamente de tomar posse daquela terra prometida. Eu estava lendo ontem, meus irmãos, enquanto eu preparava a mensagem, uma lição da Veja, da revista Veja, e a Veja ela estava dizendo a respeito dessa trajetória de Moisés, que se Moisés e o povo tivessem um carro, naquela época, eles conseguiriam sair do Egito e entrar na terra prometida em menos de um dia. Não era uma viagem tão grande. Mas diz a palavra que por essa incredulidade desses homens, por causa da falta de fé, porque eles enxergaram mais o tamanho dos inimigos do que o tamanho do próprio Deus, que já havia feito na presença deles maravilhas no Egito, o Senhor os deixou por 40 anos circulando naquele deserto, em um caminho que você faz atualmente em um dia. Cerca de 40 anos passaram, toda aquela geração morreu. Não são 40 dias, não são 40 semanas, não são 40 meses, são 40 anos. Meus irmãos, 40 anos é tanto tempo que eu nem vivi 40 anos. É mais do que a minha vida toda. Ou seja, é uma verdadeira vida no meio do deserto, perambulando, rodando, por não se crer na promessa, na palavra do Senhor. O Senhor garantiu que se eles entrassem, eles tomariam posse da terra. Porém, meus irmãos, contudo, Josué e Calebe ainda estavam vivos como o Senhor havia dito, e mesmo idosos ainda tinham vigor, fé e perseverança para lutarem e tomarem posse das promessas do Senhor. O tempo passou, mas Josué e Calebe perseveraram em crer nas promessas do Senhor e perseveraram em lutar por aquilo que Deus lhes prometeu. E eu não sei, meus irmãos, quais são as promessas do Senhor para esse tempo sobre a sua vida. Talvez eu não saiba muito bem ainda todas as promessas do Senhor, até mesmo para a minha vida. Eu sei que o Senhor ele tem promessas para nós ainda nesse tempo, mas para nós tomarmos posse das nossas promessas, para nós conquistarmos, para nós sermos campeões da perseverança, a exemplo de Josué e Calebe, nós precisamos andar no caminho desses homens e também perseverar. Nós não podemos enfraquecer, nós não podemos esmorecer, meus irmãos. E diz a palavra que quando a luta, quando a guerra pela terra prometida começou, Josué e Calebe, mesmo idosos, lutavam com o mesmo vigor, ou talvez com mais vigor do que os idosos. Quando a guerra começou, cerca de 45 anos depois, parecia que esses homens estavam mais fortes do que antigamente. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo estava neles. E eles venceram.
Eles venceram aquela batalha, eles foram campeões, não apenas campeões da guerra, mas também campeões da perseverança. E quando eu olho, meus irmãos, para a vida desses dois homens, eu vejo que nós podemos aprender alguma coisa com a perseverança deles. Em primeiro lugar, eu quero ser muito breve, é que a primeira lição de vida de Josué e Caleb é não deixar o tempo apagar as promessas de Deus em nossas vidas. O tempo passa, o tempo passa. O tempo ele vai passar mesmo, meus irmãos. Se nós pararmos um pouquinho para analisar algumas coisas que estão acontecendo na nossa vida, a gente vai ver que o tempo não está passando, o tempo está correndo, né? O tempo está voando. Mas nós não podemos deixar que o tempo passe e as promessas do Senhor se apaguem, porque o tempo é um instrumento que Deus usa para nos modelar. Eu acredito que hoje você não é mais a pessoa que você era há 2 anos atrás. Você não é com certeza a mesma pessoa que você era há 10 anos atrás. Porque nesse intervalo de tempo, coisas aconteceram com você, coisas boas, coisas ruins, e por meio dessas coisas o Senhor veio modelando você, e você é algo diferente daquilo que você era antes. Mas é importante, meus irmãos, que nos tornemos em coisas, pessoas melhores do que éramos. E o que nós entendemos ao olhar para a vida de Josué e Caleb é que se algumas coisas ainda não aconteceram na nossa vida, ou é porque o tempo de Deus ainda não chegou, ou é porque nós ainda não estamos prontos, preparados para essas coisas. E aí nós nos lamentamos, e aí nós questionamos o Senhor: por que eu ainda não consegui viver isso? Por que eu não consigo viver aquilo? Talvez não estamos prontos. O povo de Deus entrou na terra prometida quando esteve pronto para entrar na terra prometida. O tempo, ele traz maturidade, e eu preciso dizer para você que aquele que não aprende com os erros do passado, com os problemas que tiveram no meio do caminho, nunca será um campeão. Essa nova geração entrou, mas essa nova geração sabe que a geração passada tinha uma palavra sobre eles: vocês não entrarão na terra. E eles sabiam o motivo, eles aprenderam com os erros dos seus antepassados, e agora eles estavam preparados. Lá atrás, Josué e Caleb disseram: vamos entrar na terra, e eles disseram: não vamos, nós vamos matar vocês, se vocês continuarem com essas ideias. Mas eu fico pensando agora, meus irmãos, Josué ainda líder do povo, cerca de 80 anos de idade. Eu não sei quantos anos você tem, eu acho que não tem ninguém entre nós aqui com 80 anos, 85, né? Anos de idade. Tem? Hein? Tem não, né? Não no RG, né? No CPF. Talvez a gente está bem mais novo do que isso, já tem umas dorzinhas, já toma uns remedinhos, uns paracetamol, né, da vida. Agora você já pensou? Você está diante de uma guerra, você chega em Jericó, você chega na terra prometida, e um idoso de 85 anos, ele vira para o seu exército e diz: agora chegou o momento de nós entrarmos na terra e conquistarmos a promessa do Senhor. 85 anos de idade. O que a gente ia dizer, né? Esse velho está muito doido. Está doidão? Mas nós olhamos para a palavra e agora nós vemos, meus irmãos, que não há questionamento. Aquela nova geração aprendeu a depender do Senhor, porque o Senhor havia dito, e eles conheciam a promessa: toda a geração incrédula passará, Josué e Caleb, porém, não passarão, eles tomarão posse dessa terra. E aqueles jovens olhavam e se lembravam que seus pais não estavam ali, seus avós não estavam ali, mas Josué e Caleb estavam ali diante deles, para tomar posse da terra da promessa. O tempo, meus irmãos, ele não produziu em Josué e Caleb amnésia, esquecimento.
A gente vai ficando velho, a gente vai ficando meio esquecido, não é? E a gente esquece de muita coisa. Essa semana, meus irmãos, fazendo um parênteses aqui, eu tive um episódio engraçado, né? A gente está fazendo um trabalho lá em casa, e o meu carro não dá muito para carregar as coisas, porque tem aquele bujão de gás, né? Eu estou com o carro da minha mãe para poder carregar material de construção, essas coisas. E aí eu parei um carro na frente do outro, e o meu ficou travando da minha mãe, eu precisava, e aí eu tranquei a minha chave dentro do meu carro. E aí eu pensei assim, poxa, eu posso sair com o carro da minha mãe, que tinha um buraquinho assim, dava para sair. Não comprei carteira, né? Eu falei, mas onde está a chave do carro da minha mãe? Aí eu lembrei, está dentro do meu carro. Consegui trancar 2 chaves. Isso, meus irmãos, é a velhice chegando, né? É o esquecimento. É o pensamento já ficando meio pesado. Só que quando nós olhamos para Josué e Caleb, nós vemos que o tempo, ele não produziu nesses homens amnésia, esquecimento, pelo contrário, o tempo os amadureceu para a promessa do Senhor. Depois de 40 anos, Caleb se lembrava das promessas de Deus em sua vida como se fosse hoje. E aí nós vamos ver isso na segunda lição que esses homens trazem para nós. Em segundo lugar, a segunda lição de vida de Josué e Caleb: não deixe o tempo envelhecer o seu espírito jovem. O seu corpo pode envelhecer, mas o seu espírito não. Esses dias eu estava conversando com a minha avó já está com mais de 90 anos, eu acho, né? E ela falou assim, olha, eu sinto no corpo a idade, mas a cabeça, o sentimento é como se eu tivesse 18 anos. E eu fiquei pensando nisso, não é, Jefinho? Eu fiquei pensando nisso. Espiritualmente é a mesma coisa, meus irmãos. Nós podemos até envelhecer, e amém que envelheçamos, desejo isso, como Josué e Caleb, mas o nosso espírito não pode envelhecer. Glória a Deus. Caleb, ele estava com 85 anos de idade, e ele disse a Josué, presta atenção nas palavras de Caleb: agora estou tal como nos dias em que Moisés me enviou para espiar a terra. Agora, com 85 anos de idade, eu estou como nos dias em que Moisés me enviou para espiar a terra. Ele tinha 40 anos lá atrás. Tal era a minha força naqueles dias, tal é agora. Josué 14, versículo 10, você pode ler aí na sua casa. Mas eu fico triste, meus irmãos, e talvez todos nós ficamos, quando nós olhamos que muitas pessoas têm envelhecido na fé, têm envelhecido na vida espiritual. Quantos estão, talvez, desculpa o termo, né, reumáticos, caquéticos, como diz como é que é o nome da avó da Chiquinha? Esqueci o nome dela. Olha o esquecimento, ó. A Dona Neves, né? Quantos de nós estamos já ficando caquéticos na vida espiritual? Tá vendo? Cabeça, 35 anos, mas com um corpinho de 80. Quantos servos de Deus que nem começaram na fé, que fizeram ainda tão pouco por Deus, mas já cansaram e desejam a aposentadoria. Hoje a gente conversava um pouquinho na escola dominical. Cadê a irmã Leozete? Eu estava aqui, eu tinha visto ela. A gente estava conversando. Está lá embaixo? Está na sala das crianças, né? A gente estava conversando um pouco na escola dominical sobre a aposentadoria, não é? A aposentadoria, em tese, é para a terceira idade, é para o idoso, né? E aí a gente estava conversando e eu falei, poxa, para mim aposentar falta 29 anos, 9 meses e 29 dias. A vida. E aí alguém perguntou, mas como é que você sabe isso tão certinho? A gente está na expectativa, né? Dia a dia, né? Dia a dia. Mas tem muita gente, meus irmãos, que começou a caminhar na fé, que ainda fizeram tão pouco para Deus e já se cansaram, já desejam a aposentadoria. E sinceramente, quando eu olho para tudo que eu fiz para Deus até agora, eu não tenho como não pensar que o que eu fiz até aqui é muito pouco. Eu não sei o que passa na sua cabeça, eu não sei a sua história de vida com Deus, mas
Eu penso que talvez é parecido, por mais que a gente tenha feito até agora, parece que é muito pouco. O seu Gessi fala muito isso comigo, né, seu Gessi? Parece que quanto mais nós fazemos para Deus, parece que ainda é muito pouco. E eu entendo, meus irmãos, que eu não posso parar, mas que eu preciso fazer mais, cada dia mais, eu preciso perseverar em servir. Eu me lembro da história de Calvino, João Calvino. Ele chegava a dar mais de 8 aulas por dia no seminário. E ele dizia: ainda estou fazendo pouco para o Senhor. No final da sua vida ele estava doente, deitado numa maca. E ele pedia para os enfermeiros levarem a maca para a igreja. E ele pregava deitado da maca, porque ele achava que ainda era muito pouco. Terceira lição de vida de Josué e Calebe: nunca perca a força de guerrear. Quando um guerreiro ele para de guerrear, ele se entrega ao adversário. E essa é uma verdade. E a nossa vida, meus irmãos, ela é uma guerra espiritual diária. Nós lutamos contra principados, nós lutamos contra potestades, nós lutamos contra um mundo invisível. E quando um crente ele perde a sua força de guerrear, ele morre no campo de batalha. A nossa luta não é contra sangue, nem contra carne, contra pessoas, né? Apesar que muitas vezes a gente briga com muitas pessoas, mas a palavra de Deus ela nos diz que quando a gente está brigando com pessoas, nós estamos perdendo tempo e energia, porque nós não somos chamados para brigar com pessoas, porque nós estamos em uma batalha constante contra demônios, espíritos desencarnados. E se você é servo de Deus, você precisa entender que pelo simples fato de ser um servo de Deus, em algum momento você já incomodou esses demônios, você se declarou inimigo desses demônios. E se você se declarar sem força para guerrear em um campo de batalha, eles irão destruir você. Porque essa é a filosofia dos demônios. Destruição. Calebe, meus irmãos, ele é enfático, ele é incisivo. Ainda hoje, aos 85 anos de idade, eu tenho força para guerrear. Eu quero convidar você nessa noite a nunca parar de lutar. Pode ser no campo espiritual, pode ser aqui no campo da vida terrena também, seja no que for, nós nunca podemos parar de perseverar. Amém? Pode glorificar, nós estamos na casa do Senhor. No momento que nós paramos de perseverar na nossa vida terrena, no momento que nós paramos de perseverar na nossa vida espiritual, nós sucumbimos, nós caímos, nós morremos. E em quarto e último lugar, a quarta lição da vida de Calebe, e de Josué, perdão. Deus nos deu capacidade para entrar. Versículo 11 de Josué 14. Calebe, meus irmãos, ele diz a Josué: aos 85 anos de idade, tenho força tal como 40 anos atrás, para entrar. Aos 40 anos de idade, Calebe, ele entrou no campo inimigo para espiar as terras de Canaã. E agora aos 85 anos de idade, ele diz: olha, eu tenho a mesma disposição para entrar em Hebrom, para enfrentar os inimigos que estão nessa terra, porque eu tenho certeza absoluta que Deus me deu capacidade para isso. E diz a palavra, meus irmãos, que a capacidade que Deus colocou sobre esses homens era tão grande, que a guerra naquele tempo não é como a guerra agora é fácil, não é? Relativamente dizendo, eu estava lendo esses dias, e os Estados Unidos está até com problema lá no cenário internacional, que está em guerra lá com o mundo islâmico, né? Sempre em guerra com eles, e não está mandando nem soldado para a guerra, está mandando drone armado. Então guerrear hoje é muito fácil, né? Você guerrear com robô, atirar em robô, sei lá, lutar com robô, é uma coisa.
Agora, você ir para o campo de batalha pegando numa espada e enfrentar alguém no mano a mano numa espada é outra história. Mas diz o texto, meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Josué e Caleb, eles pegaram suas espadas e eles lutaram o dia todo, a tarde toda, ao ponto que as espadas grudavam em suas mãos. Se alguém perguntar para mim hoje assim, você quer ir para uma guerra de espada? Eu falo, você está doido, né? Esses dias eu estava conversando com o pastor Yuri, e o pastor Yuri estava falando que a prefeitura vai ter aula de esgrima. Sabe o que é esgrima? Aquelas espadinhas fininhas. Eu acho que então é bonito, né? Não é classudo? A gente vê aqueles na televisão, um negócio legal, né? E aí eu falei com o Yuri, falei, pastor, quando começar, você me avisa, né, que eu quero participar. Mas mesmo sendo um esporte, usa máscara, usa proteção, e aquilo não corta, né? Tem uma tampa na ponta. Você só encosta no outro, faz ponto, né? Ganha lá a pontuação. Mas dá meio que um medo, mesmo você estando com a proteção. Agora você imagina uma guerra de espada. Soldado todo coatelado. Eu não sei como que era naquela época, mas eu acho que o pessoal não tinha uniforme não. Devia ser até difícil de você saber muito bem quem é do seu exército, quem é do outro exército. Eu não sei se eles tinham um padrão, eu acredito que não. Então se alguém me chamasse hoje aos 35 anos para um negócio desse, certamente eu diria assim, como diria meu sogro, mês que vem. Mês que vem. Mas Caleb, ele está dizendo para Josué que naquele momento, ele está apto como 40 anos atrás, e ele pega a espada e vai, sem covardia, porque ele sabia que a capacidade vinha de Deus. Deus havia o capacitado para isso. E quantos de nós, meus irmãos, não entram mais no campo de batalha, falando espiritualmente? Quantos de nós, quantos do nosso exército, quantos do reino de Deus não fazem mais nada para Deus, não participam mais dos desafios do reino, ficam empurrando as batalhas do reino para os neófitos? Você sabe aqui o que é um neófito? Se você não sabe o que é um neófito, provavelmente você é um neófito, porque só crente velho que chamava os crentes novos de neófito. Mas o neófito é um recém-convertido, né? Um novo convertido. E às vezes a gente está no reino já há muito tempo e fica empurrando as batalhas do reino para os neófitos, como se nós não pertencêssemos mais ao reino. Mas, meus irmãos, nós pertencemos ao reino e as batalhas do reino são nossas batalhas. Josué e Caleb, eles olham para aquele cenário, Hebron está ali na frente, os gigantes estão ali, os jovens estão prontos, agora aquela geração fiel a Deus está pronta para enfrentar os adversários, mesmo sendo adversários maiores. Mas Josué e Caleb, aos 85 anos de idade, eles olham para aquilo lá, e eles não pensam assim, estou aposentado, mas eles pensam, nós pertencemos ao reino, essa batalha também é nossa. Josué é o líder. Eu penso que Josué, ele vai na frente como um exemplo para aquela geração de que era Deus quem estava os capacitando para entrar na promessa. E o que nós precisamos entender nessa noite, meus irmãos, é que se Deus ele nos faz promessas e nós, apesar das adversidades, perseverarmos em buscar essas promessas, o Senhor vai nos capacitar a entrarmos na promessa, porque o Senhor não é homem que minta, nem filho do homem para se arrepender de alguma coisa que Ele promete. Nós que nos arrependemos, não é verdade? Às vezes a gente diz para alguém assim, semana que vem eu vou fazer uma visita com o irmão, lá na casa do outro irmão que está doente. Aí chega a semana que vem, aí a gente olha para o céu, está aquele céu pretão, assim, vai chover daqui a pouco. Aí a gente fala assim, para que eu fui prometer isso, né? Mas isso é coisa do homem, porque o nosso Deus, Ele não se arrepende das suas promessas.
Nós precisamos aprender com Paulo, que diz: nem a morte nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Caleb, ele diz: eu tenho força para entrar. E eu quero convidar você a não ficar de espectador no reino de Deus, mas a entrar, a se mobilizar, a participar, a guerrear, a ter força para entrar de cabeça na busca por cada uma das promessas do Senhor. Eu quero concluir dizendo que nas coisas do reino, e também nas coisas desse mundo, nos seus sonhos, presta atenção nisso, você irá até onde a sua perseverança durar. Se você não perseverar, você não vai chegar em lugar nenhum. Você é, nas coisas desse mundo e nas coisas espirituais, do tamanho da sua perseverança. Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos falar com o Senhor? Tá cedo, né, irmãos? Acho que eu fui meio rápido hoje, hein? Não olha o relógio, não. Vamos orar, depois você olha o relógio. Eu quero orar nesse momento, junto com os irmãos, talvez entre nós mesmos, talvez entre os irmãos, agora eu vou acertar também, talvez entre os irmãos que estão em casa, pelos nossos cansados, por aqueles que estão cansados, orar pelos que estão desanimados, mas também orar pelos incrédulos, porque foram os incrédulos que não tomaram posse da terra. Vamos pedir ao Senhor nessa noite, para o Senhor colocar em nós o mesmo sentimento, a mesma fé, o mesmo espírito de Josué e Caleb, aonde toda uma geração, meus irmãos, eram centenas de pessoas, na verdade eram milhares de pessoas, que não tiveram coragem de tomar posse das promessas do Senhor, mas 2 homens tiveram, e foram perseverantes por uma vida inteira, e quando a oportunidade voltou, eles não perderam a oportunidade, mas eles disseram: estamos prontos como estávamos há 40 anos atrás. O vigor é o mesmo, a fé é a mesma, porque o Deus é o mesmo. Ele havia nos capacitado no passado, Ele vai nos capacitar no presente. Senhor Deus, Pai amado, nós queremos nesse momento, ó Pai, colocar as nossas vidas espirituais diante do Senhor. Sim, Jesus. Colocar o nosso relacionamento com o Senhor diante do seu altar, ó Pai. Eu quero orar nesse momento pelas vidas que estão presentes aqui nessa casa. Eu quero orar pelas vidas que estão nos acompanhando de seus próprios lares. E eu quero pedir ao Senhor, ó Pai, que o Senhor esteja tirando de nós, tirando do nosso meio, nos purificando e limpando de um espírito de covardia, de um espírito de desânimo, de um espírito de fraqueza diante das promessas do Senhor. Porque quando o Senhor nos faz promessas, o Senhor quer enriquecer os nossos sonhos. Nós somos movidos por sonhos. Quando o Senhor nos faz promessas, o Senhor nos dá direções. Nós somos movidos em uma direção pelo Espírito Santo do Senhor. E quando nós, ó Pai, tropeçamos diante das suas promessas, quando nós não temos coragem de enfrentar os desafios que se levantam pelo caminho, nós ficamos sem direção, como aquele povo perdido por 40 anos no deserto, uma geração inteira que se perde, tão somente porque não crê nas promessas do Senhor. Que não sejamos como essa geração, ó Pai, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da nossa fé, da nossa pequenez, da nossa fraqueza e até mesmo dos nossos pecados. Mas que o Senhor coloque em nós, ó Pai,
a força de um leão, mas um espírito guerreiro como o de Josué e o de Calebe, que estavam prontos para a guerra, Pai. Se vis passem para Belum, se queres a paz, prepara-te para a guerra. E quantas batalhas espirituais nós vivemos, ó Pai, como aquela gente que estava em guerra com Hebron, mas não conseguiam entender que por trás daquela guerra também havia uma batalha espiritual, ao qual aquela geração incrédula perdeu, ó Pai. Mas a geração de Josué, a geração de Calebe, era uma geração que estava pronta para viver o melhor do Senhor. Era uma geração fiel, era uma geração que estava de pé, era uma geração que cria nas maravilhas do Senhor. Não viram os milagres como a geração passada que esteve no Egito, mas sem ver, como disse Jesus Cristo, eles creram no poder do Senhor e por isso tomaram posse daquela promessa. Que tenhamos também essa fé inabalável, ó Pai, na certeza de que há promessas do Senhor para nossas vidas, e que o Senhor certamente, como já foi dito aqui nessa casa, patrocinará as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor, ó Pai. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor pelos séculos dos séculos, em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus, e que o Senhor coloque em nós um espírito de perseverança, pois com a perseverança nós alcançamos os milagres do Senhor. Continua sendo Deus, se a doença vier. Ele é Deus, se curar eu for. Ele é Deus, se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus
continua sendo Deus se a doença vier. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus se tudo der certo. Ele é Deus, mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Deus é Amém, meus irmãos? Nós estamos encerrando uma semana de graça, de paz a todos, e a palavra de ordem é perseverar. Sejamos perseverantes em avançar e certamente chegaremos lá para a honra e glória do nome do Senhor. E que agora o amor de Deus, nosso Pai, e as graças redentoras de Jesus Cristo, eterno Filho, e as comunhões e consolações do Espírito Santo do Senhor seja conosco e com todo o Israel de Deus espalhado pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Uma semana de muita graça e de muita paz, em nome do Senhor Jesus.